Vamos falar agora sobre acordou aquele que estava dormindo em berço esplêndido. Estamos falando aqui do Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gustavo Gonet. O que aconteceu? Olha, o Gonet denunciou 3 deputados bolsonaristas, 3 deputados do PL, por roubo de dinheiro público e vão ser presos, viu? A coisa tá feia. O processo está em sigilo, mas começou a vazar coisa e você vê que tá muito ruim para eles. Enquanto isso, o Bolsonaro gravou um vídeo logo depois de chorar, com o olho vermelho, com o nariz fungando, sabe a pessoa que chora e fica com o nariz... Eu não consigo, porque eu não chorei, né? Fica com o nariz ruim, olho vermelho, assim, em que ele implora aí por anistia e ele transforma uma péssima notícia em notícia para celebrar, porque ele está tentando ali movimentar a base bolsonarista. O que acontece é que tem um desânimo muito grande nos bolsonaristas, porque o Trump assumiu e as promessas que foram feitas a eles durante meses é que o Trump ia assumir e o Trump ia para cima do Alexandre de Moraes. Que o Elon Musk ia para cima do Alexandre de Moraes. Que assim que o Trump assumisse, o governo dos Estados Unidos ia revogar os vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é uma palhaçada, mas que se fosse feito, os bolsonaristas vão ficar, nossa, não podem mais pisar nos Estados Unidos, olha, vão ser presos se tentarem ir para os Estados Unidos. Iam fazer ali um estardalhaço. E não aconteceu absolutamente nada disso. O Trump e o Elon Musk ignoraram todos os bolsonaristas, ignoraram até aí as súplicas do Bolsonaro para que ele fizesse um convite, um vídeo de 5 segundos. Ô Bolsonaro, eu te convido para minha posse. Isso. E o Trump não fez. Nem os filhos do Trump, nem ninguém. E quando o Eduardo Bolsonaro foi à posse, ele acabou na neve, lá no frio, falando, olha, tá vendo, o pessoal achou que eu ia ser VIP, que ia vir comigo, ó, tamo na neve, vou tomar um banho quente. E saiu e voltou pro hotel. Foi isso que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro na posse do Trump. Ele aí que disse que tinha convite pra cerimônia e tudo mais, não foi. Só conseguiu ir a um baile que era chamado Baile Latino, em que não foram aí o pessoal da cúpula do Trump, porque eles não se misturam com latino-americanos, e que os convites ali custavam de 250 mil a $1 milhão. E aí, nesses aí, eles tinham convite, né? Deve ter usado o dinheiro do Pix do Bolsonaro. Foi isso. Só. Fora isso, foram humilhados. E aí, estão desanimados. Então, o Bolsonaro gravou um vídeo. Primeiro, eu vou mostrar aqui os detalhes sobre as denúncias contra os deputados bolsonaristas. Aí, logo depois, mostra o vídeo do Bolsonaro. O que acontece é o seguinte. 3 deputados, inclusive um que era vice-líder do governo Bolsonaro, que é o Josimar Maranhãozinho, eles já foram denunciados pela PGR, pelo Procurador-Geral da República. Denunciado é o seguinte, é quando a Polícia Federal já investigou, já fez o indiciamento, do indiciamento da Polícia Federal vai para o Procurador-Geral da República. Aí ele faz a sua investigação e ele, com os dados da Polícia Federal, claro, se ele quiser ele aprofunda a investigação, se não, não, e aí ele faz a denúncia. Fazendo a denúncia, os denunciados podem se tornar no STF réus ou não. Aí o STF vota se são réus ou não. Nesse caso, tá tudo em sigilo. A denúncia foi feita em sigilo, não sei porquê. Se roubaram dinheiro público, deveria ser público. O julgamento foi em sigilo e já se tornaram réus os deputados. E o relator do caso é o Cristiano Zanin Martins, que está dando celeridade a isso. O Zanin quer condenar esses deputados até junho, tá? Até junho teremos 3 deputados bolsonaristas condenados e vão ser presos. Serão presos. Segundo aí o Procurador-Geral da República, esses deputados atuaram aí para roubar mais de 7 milhões de reais. Como é que eles faziam? Eles desviavam emendas de outros deputados. Vamos lembrar que o Arthur Lira e o Bolsonaro criaram o Bolsolão, que é chamado pela imprensa de orçamento secreto. Às vezes eles chamam de orçamento paralelo, para parecer que não é crime. E aí, não tinha transparência nenhuma nas emendas parlamentares. Só que tem algumas emendas que são emendas de deputados, e aí é vinculado ao deputado. Não tem como não ter transparência nessas aí. E aí eles pegavam emendas, tanto emendas que deveriam ser transparentes e não eram, como emendas de deputados, e desviavam para algumas cidades. Para quê? Eles desviavam para essas cidades, eles tinham um acordo com os prefeitos, e os prefeitos roubavam dinheiro com eles. Eles diziam, por exemplo, olha, vamos gastar aqui $1 milhão para a coleta de lixo na cidade tal. Tem que ter caminhão coletando lixo, né? E aí o que fazia? Pegavam $1 milhão, embolsavam todo o dinheiro, roubavam tudo e não faziam a coleta de lixo. A cidade ficava lá com lixo acumulando? Às vezes sim, às vezes não. Pode ser que já tinha coleta de lixo na cidade e a coleta ficou lá precária. Às vezes a gente vê em muitas cidades do país, principalmente em bairros mais pobres ou em bairros que são periféricos,
a gente vê que a coleta de lixo não é bem feita, que vai acumulando lixo, que fica ali lugar sem saneamento básico, com água suja, lamaçal, tudo ruim. E aí quando a gente vai ver, os prefeitos estão pegando dinheiro de emendas parlamentares que eram para isso e roubando junto com os deputados. É isso que acontece, tá? É isso que a direita faz no Brasil. E aí o que acontece? Chega na hora da eleição, esse pessoal vai com parte do dinheiro roubado, boa parte eles já deixam ali separado para quê? Para comprar voto no dia da eleição em dinheiro vivo. Muitas dessas compras de votos são feitas dentro de igrejas evangélicas, tá? E aí o povo vai lá, vende o voto, vota no cara de novo, esse cara é eleito deputado, porque para ser eleito deputado não tem que ter tanto voto assim, tem que ter muito, mas não tem que ganhar de alguém, né? É só estar lá entre os primeiros. E aí o que acontece? O cara continua roubando. E como eles são deputados há décadas, muitos deles continuam ali, eles têm prefeitos, amigos e tal, e aí eles ficam roubando. No caso do Josimar Maranhãozinho, que era vice-líder do governo Bolsonaro, a coisa é pior. Por quê? Porque a Polícia Federal pegou os celulares dele. E pegou os celulares desses outros dois deputados, que eu vou dar aqui o nome, Pastor Gil, pastor evangélico. É daqueles que chega na hora da eleição, tá lá na igreja evangélica distribuindo grana, tá? Aí, Bosco Costa, do PL do Ceará, Pastor Gil, do PL do Maranhão, e Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão. Descobriram que o Josimar Maranhãozinho, ele não apenas roubava dinheiro da emenda, ele também desviava dinheiro de emenda de outros parlamentares. Ele falava, parlamentar tal, manda dinheiro aqui para essa cidade, vai, manda lá. E pressionava. E alguns prefeitos não queriam roubar dinheiro público. Tinha prefeito que via a emenda e falava, caramba, eu preciso disso para melhorar a minha cidade, eu vou melhorar aqui a vida da população. E perceberam que o Josimar Maranhãozinho, ele estava ali pressionando e obrigando os prefeitos, estava chantageando os prefeitos. Inclusive com ameaças de violência física. Ou seja, vou te matar, vou te espancar, vou te pegar, se você não pegar esse dinheiro dessa emenda e não liberar pra gente. Bolsonaristas, tá? Esses são bolsonaristas raiz. Ninguém seria vice-líder do governo Bolsonaro se não é assim, ó, com Jair Bolsonaro e com a cúpula do bolsonarismo, tá? O Bolsonaro, ele não indicava líder, vice-líder, principalmente que ele foi vice-líder do governo Bolsonaro no começo do governo Bolsonaro. Naquela época o Bolsonaro não tinha acordo com o Centrão. O Bolsonaro foi fazer acordo com o Centrão só quando o Arthur Lira se tornou presidente da Câmara. O Arthur Lira chegou e pegou o Bolsonaro e falou, primeiro ele pegou o Bolsonaro pela jugular e falou, agora você faz acordo comigo. E aí depois ele falou, podemos roubar juntos. E aí eles abriram ali a porteira do roubo de dinheiro público no Brasil. E aí esse cara continuou ali em cargos importantes no governo Bolsonaro. Pois bem, agora pegou e agora o Cristiano Zanin Martins está dando celeridade ao processo. Já, daqui a algumas semanas, vai para a fase de alegações finais e aí vai para julgamento. Indo para julgamento, a primeira turma do STF, tá, já vou te adiantar. Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Ferrou. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Serão condenados e presos os três aí. Então prepara que até o final do ano teremos 3 bolsonaristas presos. 3 a menos aí no Congresso Nacional. E o Bolsonaro tá vendo que a coisa tá ruim para ele. Eu falei nos últimos dias. Tá tendo uma briga, eu mostrei no vídeo de ontem, quem não assistiu assista, não vou mostrar aqui de novo os tweets e tal, continuam brigando. O Eduardo Bolsonaro, o Marcel Van Hatten, o Ricardo Salles, o Carlos Bolsonaro, estão aí mandando indireta pro Gustavo Geyer, pro Nicolas, pra Carla Zambelli, estão ali, uma briga generalizada, vários influenciadores famosos do bolsonarismo entraram na briga, tá uma loucura. O Kim Paim, que é o youtuber mais famoso, entrou na briga, o Leandro Ruschel, que é que era um dos mais famosos bolsonaristas em 2018, 2019, foi investigado aí no inquérito das fake news, aí ele perdeu aí algumas redes sociais que ele tinha, não é mais tão famoso, mas é amigo do Eduardo Bolsonaro, entrou na briga, um acusando o outro, inclusive alguns aí que parecia que iam estar do lado da família Bolsonaro traíram. Tá uma loucura o bolsonarismo. Por quê? Porque teve traição na votação para a presidência da Câmara dos Deputados e o Hugo Mota, que é o atual presidente da Câmara, tá bravo. Tá bravo porque o Van Hatten teve 31 votos. Só que o partido dele, que é o Partido Novo, tem só 4 deputados. Então, isso indica que 27 bolsonaristas de outros partidos que estavam fechados com o Hugo Mota, o Partido Novo não fechou com o Hugo Mota, tá? O PL fechou, Partido Progressista, que é o dele, fechou, Republicanos fechou, que são os 3 partidos mais bolsonaristas. Então, esses partidos tinham que dar 100% dos votos ao Hugo Mota. Ele esperava ter 470 votos. Teve 444. 26 a menos. Quantos bolsonaristas que não são do Partido Novo votaram no Marcel Van Hatten? 27.
E a conta fecha. Tem um aí de margem de erro. A conta fechou. Aí o que acontece? Respingou no Bolsonaro. O Hugo Mota deu uma entrevista na Globo News que caiu como uma bomba. Foi ali que começaram as brigas. Até então, o Eduardo Bolsonaro estava tranquilo, ele estava ali vendo o Marcel Van Hatten traiu, mas estava ali, ó, não vamos lavar roupa suja em público. Porém, quando o Hugo Mota dá uma entrevista e diz que, olha, a anistia, eu vou falar com os líderes partidários, tá? Se os líderes partidários, a maioria deles, quiser pautar a anistia, se não for um assunto aí que vai travar o debate da Câmara, que vai dividir aí a casa, eu vou pautar sim. Ele dá aquela entrevista, que é aquela, eu falo, olha, vamos supor, eu falo para alguém, olha, se o São Paulo ganhar de 7-0 do Real Madrid, a gente vai viajar esse ano, hein? A chance do São Paulo ganhar de 7-0 do Real Madrid é 0, então nem vão jogar, então difícil. Então a chance de ter maioria aí de líderes partidários querendo pautar nisso é 0. Então a entrevista dele foi praticamente dizendo, eu não vou pautar, só se tiver maioria e se não dividir a casa, vai dividir. Porque os partidos de esquerda são contra, os partidos da base do governo Lula são contra. Vários partidos nem são da base do Lula aí e são contra também, não querem. Aí o que acontece? O Bolsonaro parece que chorou, parece mesmo que chorou. E o Bolsonaro gravou um vídeo em que ele tentou transformar a notícia ruim numa notícia boa. Claro, isso tem toda a cara de ser ali instrução do Carlos Bolsonaro para animar a militância. Olha só, vamos lá, Bolsonaro aí. Bem, vimos há pouco uma declaração do novo presidente da Câmara sobre a anistia. Ele foi bem claro na nossa conversa lá atrás, uma conversa bastante respeitosa, que ele botaria em pauta, assim, qualquer assunto que interessasse a maioria dos líderes. E ele disse também que vai se reunir com líderes e, entenda a maioria, o projeto da anistia será aí pautado lá pela Câmara. O argumento que a gente usa, como ele disse, né, ficou muito bem claro, mas não é a minha anistia. Afinal de contas, eu não estou condenado em absolutamente nada. É a anistia dessas pessoas, dezenas e dezenas de pessoas condenadas apenas absurdas, como tem dezenas e dezenas também que estão em outros países, foragidos. Tem caso de jovens mães com 2 filhos pequenos, 4, 5 anos, que ela dorme e acorda sem ver seus filhos. Como tem também... Se as jovens mães com 2 filhos pequenos tivessem em casa no dia 8 de janeiro de 2023, não fossem nazifascistas que tentaram dar golpe de Estado e abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, as jovens mães estariam agora do lado dos seus filhos pequenos. Mas não, foram péssimas mães. E se o Brasil fosse um país sério, já teriam perdido a guarda dos filhos, tá? Já teriam perdido a guarda do filho. Porque nazifascista não deveria ter direito a educar a criança, que vai doutrinar a criança. Mas segue aí. Um foragido, condenado a 17 anos de cadeia, foragido de Ji-Paraná, Rondônia, com 6 filhos pequenos, de 10 anos até um de colo. Se ele tivesse em casa, né, não tava aí com os filhos dele passando aí necessidade sem ver o pai, né? Aliás, a extrema-direita que diz aí que não gosta que as pessoas tenham muitos filhos, que quem tem muito filho é porque quer receber Bolsa Família, eles que disseminam isso aí agora estão querendo, são eles que dizem aí direitos humanos para humanos direitos, agora estão aí querendo e tal. Aí o Bolsonaro fala aí de anistia e falou, o Hugo Mota falou que vai falar com os líderes partidários. O Hugo Mota tá fazendo com o Bolsonaro igual a mãe que não quer comprar nada pro filho e falou, na volta a gente compra, viu? Na volta a gente compra, filhinho. Fica aí quietinho, para de chorar. No caso, o Bolsonaro não... parou de chorar. Tá com cara de que tinha acabado de chorar. Tava chorando, aí o Carlos deve ter falado, se recompõe aí, tem que gravar o vídeo aí, a militância tá desanimada. Tá tendo briga entre os parlamentares, briga pública, tá uma loucura, todo mundo aí se xingando nas redes sociais. Imagina como estão os bolsonaristas, uns xingando aos outros, que tem uns que estão defendendo o Eduardo e o Bolsonaro, tem outros que estão defendendo o Van Hatten, outros defendendo o Nicolas, outros atacando o Nicolas, outros atacando o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro. Enfim, tá uma loucura. Então vamos trocar aí o assunto do dia, o Bolsonaro, e grava o vídeo aí. E aí ele gravou aí, com carinha de que tinha acabado de chorar, olho vermelho, quando você vê que essa parte aqui do olho de volta tá bem vermelha, é porque geralmente estava chorando. Aí você vê o nariz também e tal, e aí ele
com aquela carinha, assim, o olho caído e tal. Tá ruim, viu? Tá bem ruim para ele. Veremos. O Procurador-Geral da República parece que acordou, mas no caso do Bolsonaro, vamos falar uma coisa. A Polícia Federal terminou o inquérito contra o Bolsonaro no final de julho, 27 de julho. Aí a palhaçada que fez o Procurador-Geral da República. Ele falou que ia esperar o inquérito do golpe de Estado para juntar o caso das joias e do cartão de vacinação com o do golpe de Estado. Eu falei aqui, isso é um erro, ele deveria fatiar os inquéritos e fazer 3 denúncias. Tá. Aí ele falou, esse inquérito de golpe tá demorando, então eu só vou fazer a denúncia depois da eleição. Passou o primeiro turno, o Gonê falou assim, e ele falou, ele tem os seus jornalistas da imprensa que vazam o que ele quer. Não, vai ser só depois do segundo turno a denúncia contra o Bolsonaro. Aí a Polícia Federal falou, então a gente vai indiciar o Bolsonaro só depois da eleição, que a gente vai incrementar a denúncia, né? Não adianta denunciar agora se o Gonê já falou que não vai denunciar. Aí a polícia indiciou o Bolsonaro. Aí ele falou, não, vai ser no fim de janeiro. Aí chegou janeiro e ele falou, não, o STF volta em fevereiro, vai ser no começo de fevereiro. Aí agora o Gonê fala o seguinte, não, eu vou fatiar as denúncias contra o Bolsonaro para ser mais rápido. Peraí. O primeiro indiciamento foi em julho. Se ele tivesse fatiado, se ele tivesse trabalhado na denúncia do caso das joias, dava para ter denunciado o Bolsonaro já em agosto. Estamos em fevereiro. Passaram 6 meses que o Gonê não faz nada. Olha, é bom o Lula dar uma ligação pro Gonê e falar, Gonê, se você quiser ser reconduzido ao cargo em setembro, é bom você começar a trabalhar. Denunciou os 3 bolsonaristas e tal. Mas quem tentou dar golpe de Estado tá livre, leve e solto, gravando um videozinho chorando aí com medo da Polícia Federal, dando entrevista que tá com medo da Polícia Federal, mas ele só tá com medo porque ele continua solto. Se ele já tivesse preso, ele não tava com medo da prisão, já estaria preso. Então vamos, Gonê, põe uma segunda marcha aí, uma segunda marcha, tô nem falando de engatar aí com velocidade, uma segunda marcha, tá ruim, viu? Tá muito ruim. Agora ele fala que vai fatiar a denúncia para que a denúncia seja feita em fevereiro. Você fala, palhaçada. E ficamos todos os brasileiros aí que defendem a democracia como palhaços do Procurador-Geral da República. Essa é a situação aí, fevereiro de 2025. Veremos. Peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui lutando. Falou!